Então vamos resolver mais um problema aí envolvendo escoamento interno. Agora a gente tem uma placa de orifício que será instalada em uma tubulação para medir a vazão de ar aí de 0,2 kg por segundo a 20 graus Celsius. O diâmetro da tubulação é de 18 cm, o diâmetro do orifício 5 cm. O manômetro em U com água será utilizado para medir a diferença de pressão. Determine o nível do manômetro em U, a diferença do nível, né? Então a gente vai ter uma tubulação, né? Normalmente aqui, quando a gente tem placa de orifício, nós temos um pequeno flange, né? Para facilitar a montagem e manutenção. Eu vou ter aqui minha placa de orifício, né? E nós vamos ter aqui um manômetro em U, né? Instalado aqui de forma a medir essa diferença de pressão. Evidentemente, antes nós vamos ter uma pressão maior antes da placa. Eu posso desenhar aqui que a distribuição de água vai ser algo assim, né? Ele quer saber quanto que vale aqui este H. Ok? Bom, nós sabemos que a vazão, né, para um medidor de vazão por obstrução, seja ele placa de orifício, tubo de Venturi ou bocal de medição, é o CD vezes a área do orifício, raiz quadrada dá 2 vezes a diferença de pressão sobre o ρ 1 menos beta a quarta. Né? Este beta é a razão entre o diâmetro do orifício, o diâmetro Venturi, dividido pelo diâmetro da tubulação. Né? E a vazão mássica, vazão volumétrica, né, V ponto, nós sabemos que é a vazão mássica dividido pelo ρ, né? Uma vez que ele deu ali para a gente o ρ. Né? Um outro problema, né, que nós fizemos aí sobre o Venturi, né, nós colocamos o ΔP em evidência nesta equação aqui, né, e nós encontramos a seguinte relação para o ΔP. Então, ΔP, então se a gente colocar o ΔP aqui em evidência, né, passar esse CD e a área para lá dividindo, elevar os dois lados ao quadrado, simplificar o que pode ser feito, né, nós encontramos então que o ΔP será a vazão mássica ao quadrado 1 menos beta quarta dividido aí pelo ρ, o CD ao quadrado, a área do orifício ao quadrado, vezes 2. Ok? Bom, no caso da placa de orifício, né, o meu CD, então, ele vai ser função, primeiro, das posições onde que eu estou colocando, né, as minhas tomadas de pressão, né, a norma, existem alguns padrões, né, no flange, tomadas de canto, tomadas um diâmetro e meio diâmetro da placa, né, cada um vai ter um parâmetro, mas a gente pode utilizar como uma regra geral, né, uma equação aproximada. Essa equação aqui, 312 beta 2.1 menos 0,184 beta oitavo mais 91,71 beta elevado a 2,5 dividido pelo Reynolds elevado a 0,75. Ok? Isso vai dar então o nosso CD. Quanto que vale o beta, né? O beta então ele vale 5 sobre 18, que dá 0,287, 2777. Meu número de Reynolds, né? O Reynolds então será, posso calcular o Reynolds como VD. Esse Reynolds aqui é o Reynolds com o diâmetro da tubulação, né? Então frequentemente vai aparecer aqui Reynolds Dzão, dividido pelo Ni, que é a viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática nós precisamos olhar numa tabela, né? No caso do ar, eu tenho aí
esse Ni tabelado diretamente, propriedades do ar, 20 graus Celsius, o meu Ni vale 1,516 vezes 10 a menos 5. Então eu vou ter aqui 1,516 vezes 10 a menos 5. Péssima ideia, né? Usar essa equação aqui pelo número de Reynolds, que eu não tenho velocidade. O número de Reynolds pode ser calculado também quando eu tenho uma tubulação, né? Substituindo ali as nossas vazões mássicas ou a vazão volumétrica, né? A vazão volumétrica é a mássica dividida pelo ρ e a vazão volumétrica é velocidade vezes área, né? Então, se eu combinar essas equações, eu posso chegar que o meu número de Reynolds vai ser μ, a vazão mássica vezes o diâmetro, dividido aqui pela área, vezes o μ. Bom, a nossa área ela pode ser calculada como πd2 sobre 4, né? Então ficamos aqui com 4 vezes a vazão mássica dividido por πd μ. O quadrado aqui corta com quadrado, que seria aqui então 4 vezes a vazão mássica dividido pelo perímetro vezes a minha viscosidade cinemática. O que eu não tenho aqui? Não tem número de μ, né? Bom, o μ agora a 20 graus Celsius dá 1,825 vezes 10 a menos 5. Então, 1,825 vezes 10 a menos 5. Temos π vezes o diâmetro da tubulação, né, que é 0,18 metros, vezes 1,825 vezes 10 a menos 5. Aqui em cima eu vou ter então 4 vezes 0,2, que é a minha vazão mássica. Então, meu número de Reynolds será 4 vezes 0,2 dividido por π vezes 0,18 vezes 1,825 expoente menos 5 dá 7,7 vezes 10 a 4, regime turbulento, né? Vezes 10 a 4. Substituindo aqui na nossa expressão esse beta de 0,778 e o Reynolds de 7,7 vezes 10 a 4. Eu tenho 0,59 mais 0,0312 vezes 0,184 vezes beta, a oitava, né? Mais 91,71 vezes elevado a 2,5 dividido por o Reynolds, que é 7,7 expoente a 4 elevado a 0,75. Fecha. Então eu achei aqui um CD, né, de 0,5988. Na placa de orifício, o CD vai ficar próximo desse valor, né, de 0,6. Podemos assumir aí valores aí 55, entre 0,55 e 0,65. É o valor típico que a gente tem aí para o CD da placa de orifício. De posse, então, do nosso CD, eu posso calcular o ΔP. A gente já teve que dar uma parada ali por causa de um carro de som de um vereador que estava passando aqui, então o áudio ficou péssimo. Bom, substituir aqui nessa equação os dados que eu tinha, né? Nessa equação aqui.
a minha área do orifício aqui eu calculei com um diâmetro de 5 centímetros, elevei ao quadrado, CD nós já tínhamos calculado. Então, substituindo aqui os nossos dados, encontro aqui um ΔP de 11,9 kPa, e que é mais que o dobro lá do Venturi que a gente fez no problema anterior. Vou deixar o link aí desse vídeo aí, no card, que deve aparecer aqui, né? E nós vamos calcular aqui o H, que seria a altura necessária aqui para o meu manômetro de mercúrio, né? O manômetro de mercúrio, água, ar, né? O ΔP pode ser calculado como ρg vezes o H, que é a diferença do nível ali de água. Adotando 1000 para a densidade da água, né? Nós encontramos então 1,21 metros, que seria o tanto que eu vou medir aqui de diferença de nível. Enquanto para o Venturi nós tínhamos achado aí 46 centímetros, né? Também é mais que o dobro. Ok? Então, até o próximo vídeo.